Os filhos de Deus em Gênesis 6. O texto base nos conduz diretamente a uma das passagens mais debatidas das Escrituras. Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. Ali lemos: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A questão surge de forma inevitável. Quem são, afinal, os filhos de Deus? Para responder, não começamos fora do texto, começamos dentro dele, porque é o contexto que governa a interpretação. O capítulo anterior apresenta uma genealogia clara, a linhagem de Sete, uma linhagem marcada por algo distinto: invocar o nome do Senhor. Em contraste, já conhecemos outra linha, a linhagem de Caim, marcada por violência crescente, orgulho e ruptura moral. O texto constrói diante de nós duas realidades humanas, uma voltada para Deus e outra afastada dele. Quando chegamos ao capítulo 6, esse contraste não desaparece, ele se intensifica. E é nesse ponto que a narrativa apresenta os chamados filhos de Deus. Em outros textos bíblicos, essa expressão pode aparecer em contextos celestiais, no livro de Jó, por exemplo. Mas ali o cenário é completamente diferente. Não há genealogia humana, não há casamento, não há continuidade histórica. Aqui, porém, tudo é humano, histórico, genealógico. E isso muda completamente a leitura. Ao longo das Escrituras, vemos que anjos podem sim assumir forma humana. Eles aparecem, comem, interagem. Mas há algo que nunca acontece. Não há reprodução, não há união carnal. E isso não é um detalhe pequeno. O próprio Cristo afirma que os anjos não se casam, não se dão em casamento. O que aponta para uma realidade profunda. A estrutura angelical não está ligada à reprodução. Isso nos leva a reconsiderar leituras populares que tentam inserir seres celestiais nesse episódio. Especialmente quando essas leituras dependem fortemente de fontes externas ao texto bíblico, como o chamado Livro de Enoque. Uma obra conhecida, antiga, mas historicamente posterior ao próprio Gênesis. Isso significa que não podemos usá-la como chave para interpretar Moisés, e sim o contrário. Além disso, algumas de suas descrições apresentam traços claramente simbólicos, ou até mesmo mitológicos, enquanto o texto de Gênesis permanece sóbrio, direto, histórico. Até mesmo quando menciona os nefilins, descritos como homens valentes, homens de renome. A ênfase não está em criaturas híbridas, mas em homens poderosos dentro da história humana. Com isso, o cenário se torna mais claro. Não estamos diante de uma invasão angelical, mas de algo muito próximo e, ao mesmo tempo, muito mais grave. A mistura entre aquilo que era separado, a linhagem que invocava o nome do Senhor, e a linhagem que havia se afastado dele. Quando essa distinção se perde, tudo se mistura. E quando tudo se mistura, a corrupção se torna inevitável. É isso que o texto revela, não uma alteração da natureza humana, mas uma queda moral progressiva, uma humanidade que perde sua referência e caminha, sem perceber, para o colapso, até que o ponto de ruptura é alcançado, e a história segue inevitavelmente para o dilúvio.